Bom dia, meus irmãos, sejamos todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo da doutrina espírita para começar o dia de hoje. E nós vamos ser conduzidos à reflexão hoje do capítulo 23 do livro Amizade, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Meimei. O capítulo 23 é uma prece da máquina, uma rogativa da máquina ao homem. Então nós vamos entender que a máquina é uma criatura do homem, mas que precisa ter, tanto na sua construção quanto na sua utilização, a marca do desenvolvimento moral e intelectual do homem que está conduzindo o seu processo. A doutrina espírita nos fala que chegará um momento em que o desenvolvimento moral e intelectual da humanidade irá estar em pleno acordo, em plena harmonia. Por enquanto, nós somos como um pássaro, em que cada uma das asas é o desenvolvimento moral e a outra o intelectual. Porém, a asa do desenvolvimento intelectual ainda está muito mais forte, muito mais robusta, preparada para alçar voo. A do moral não. E aí nós vemos, por exemplo, que a energia nuclear que poderia fazer bem a uma comunidade inteira, gerando energia elétrica, fomentando o desenvolvimento de uma cidade, gerando economia, a gente vê ela sendo ameaçada para a arma nuclear. Nós vimos tantas tecnologias que infelizmente estão sendo deturpadas de sua natureza pensante. Mas a gente faz isso também o tempo todo na nossa vida. Às vezes nós temos oportunidades, nós temos pequenos meios como um celular, e ao invés de nós fomentarmos o amor, distribuirmos mensagens de elevação moral, ainda estamos passando figurinhas nas redes sociais pejorativas, fomentando a pornografia, alimentando vícios do espírito. Então, em menor grau, ainda utilizamos bem ou mal a tecnologia que está ao nosso redor de acordo com aquilo que somos. Eu fico brincando às vezes que nós podemos conhecer um ao outro sem as máscaras se nós pegarmos o telefone e olharmos as últimas pesquisas da internet, as conversas do WhatsApp e seu Instagram, Facebook, suas redes sociais. Tanto é que tudo tem senha. Porque nós temos medo. Medo de que o outro me conheça, medo de revelar realmente quem eu sou, o que eu penso, e deixar isso à mostra. Mas vai chegar um momento em que a nossa moral vai ser tão límpida que não vamos precisar mais disso. Mas também não vamos precisar mais nos esconder de nada. O Livro dos Espíritos, na questão 780, tem uma pergunta que é assim: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Os espíritos respondem assim: decorre deste, nem sempre o segue imediatamente. É falando dessa disparidade que acontece entre os dois tipos de desenvolvimento. E aí tem um complemento, as perguntas A e B. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Ou seja, às vezes, o desenvolvimento intelectual ele sobressai ao moral. E quando exercitamos o nosso livre-arbítrio pelo exercício da vontade, fazemos as nossas escolhas.
Mas o desenvolvimento da inteligência, né, desse processo intelectual, nos dá a possibilidade de entendermos o bem e o mal. Porque, por menor que seja, a parte moral vai caminhando junto, bem pouquinho a pouquinho, bem passo a passo, mas nós temos as raízes do desenvolvimento moral em nós. Nós não somos espíritos ruins, somos espíritos errantes. E aí vem o caso. Com tudo isso que temos na nossa mão, a responsabilidade dos nossos atos é nossa. Se a gente errar, a gente sabe que está errando. E errar já sabendo que está em erro, a responsabilidade é muito grande. Então, é nesse caso que o desenvolvimento moral barra ou atrasa o intelectual, atrasa o moral. E Nabi pergunta assim: como é nesse caso que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos os mais pervertidos também? O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças e só com o tempo chegam a equilibrar-se. Tá vendo? Que é exatamente o que nós falamos. Haverá o tempo em que o desenvolvimento moral e intelectual estarão nivelados. Serão duas asas fortes desse pássaro que nós usamos como alegoria. Porém, ainda não. Nós temos que fazer de tudo para que seja. De tudo. Se nós tivéssemos laboratórios para o conhecimento da alma, como nós temos tecnologias hoje, investimento para o desenvolvimento da tecnologia. Se nós tivéssemos condição de olhar no laboratório da vida, no nosso cotidiano, o outro como a experiência de Deus, a gente já teria transformado muito nossa moral. E quanto ao uso da tecnologia, Chico estava dando uma entrevista a vários repórteres. E isso está lá no livro A Terra e o Semeador, no capítulo 2, intitulado Temas da Atualidade. E um jornalista chamado Hamilton Almeida pergunta assim para Chico: você acredita que a crença em Deus, a fé em si, sobreviverá à era da tecnologia? E aí eu queria muito que vocês prestassem atenção na resposta de Chico. Sem dúvida, porque a inteligência do homem é filha da inteligência de Deus. Não podemos viver tão somente de inteligência. Precisamos de amor para sobrevivermos a todas as calamidades necessárias ao processo evolutivo em que todos estamos envolvidos na Terra. Se cooperarmos para que o amor sobreviva, para que a mulher seja reposta em sua condição de tutora da vida na Terra, a quem Deus confiou o encargo de produzir a vida com o auxílio do homem, aquela que recebeu a missão mais importante do planeta, estamos certos de que, por intermédio do amor, a era tecnológica não será um deserto, um céu despovoado de alegria. Porque não nos adianta estarmos rodeados de computadores que sabem o que há em Marte ou o que há em Júpiter e vivemos aqui sedentos de carinho, morrendo à míngua de assistência espiritual. Olha que resposta maravilhosa. O desenvolvimento tecnológico é irrefutável e isso é muito bom. Não tem problema nenhum. Não estamos caindo em erro. É o normal. Aliás, quando a gente lê as obras de André Luiz, psicografadas há 50, 60 anos atrás, a gente vê tecnologias que no plano espiritual tinham lá e que agora que estamos tendo acesso. Nós estamos atrasados e muito em relação ao plano espiritual. No plano espiritual superior, nós temos
tecnologias muito mais avançadas. E a beleza está em percebermos que a utilização da tecnologia não nos tira a responsabilidade do desenvolvimento moral e do exercício do amor. Porque o amor é que vai fazer com que dominamos o nosso mundo íntimo e convertamos a nossa sociedade para uma sociedade onde as suas relações sejam pautadas no Evangelho de Jesus. Depois Chico fala ali do papel da mulher, mas a gente não pode tirar do contexto desse capítulo no livro, né, mencionado. Ele fala sobre outras questões envolvendo a mulher. Como não é o tema, não vou desenvolvê-lo aqui. Esse fica o convite, né, para que quem queira aprofundar possa ler. É muito bonito, mas é muito singelo, é muito curta as perguntas e as respostas. Vale a pena. Até para a gente conhecer um pouquinho mais do Chico Homem, ali em contato com a espiritualidade, respondendo as questões dos jornalistas com todo respeito, com todo acolhimento e com todo carinho. Depois Meimei vai nos falar, vai colocar assim nessa rogativa, assim, a máquina falando, eu sou uma máquina, reflexo de ti mesmo. A máquina falando para o homem que a criou. Nós deixamos as nossas marcas em tudo. Nas nossas criações, pensa num artesão. Cada peça feita deixa um pouco de si, deixa seu registro, deixa sua marca. Um engenheiro construindo um robô, ele deixa sua marca, um pouco de si, porque ele pensou, ele idealizou, ele realizou. Assim também são todas as nossas convivências e as nossas criações mentais e o nosso dia a dia. Nós deixamos marcas em tudo. Nós deixamos marcas nas nossas relações, nós deixamos marcas por onde passamos, nós deixamos marcas no ambiente familiar. E essas marcas todas vão revelar quem somos, porque elas refletem a nossa essência. Então precisamos pensar qual tem sido a obra que temos deixado para a humanidade, para a sociedade, para nós mesmos, se é uma obra boa. Porque as pessoas vão nos observar. E se a nossa marca for uma marca boa, levaremos outras pessoas para Jesus, para a doutrina, pelo exemplo. Porque é quando a gente vê o outro caminhando bem, o outro que está em paz, nós queremos conquistar essa paz e estarmos bem também. Então trilhamos caminhos semelhantes. E aí Meimei vai fazer uma reflexão logo depois, assim, que o homem tem a sua inteligência iluminada pela sabedoria divina. Então Deus assiste o homem a todo tempo, fomentando a inteligência. Uma inteligência moralizada. Porém, aí se reflete aquela questão de O Livro dos Espíritos, que é Deus. Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, meus irmãos, até aquilo que nós criamos e que nós temos muito orgulho de termos criado e consideramos obra nossa, cuidado. No fundo, em Deus temos a causa de todas as coisas. Nós temos o mérito do trabalho, da idealização. Nós temos o mérito de estarmos em sintonia com espíritos superiores que nos ajudam na criação de algo benéfico e que ajudarão, né, no gozo de outras pessoas, fomentando bem-estar a outras pessoas. Mas temos que ter a consciência que em tudo nós somos obreiros de Deus e que nada fazemos sem a inspiração dele. E aí, tendo essa consciência,
nós vamos terminar nossa reflexão com a mensagem da própria Meimei. Rogativa da máquina ao homem. Criaste-me em nome de Deus para servir-te. Usa-me com o raciocínio no qual me fizestes, para que não me desequilibre. Dependendo de ti, no exercício de minhas funções, não me largues ao descontrole. Se devo facilitar-te atividades e cálculos, não me recuses a assistência de que preciso, a fim de movimentar-me em teu favor. Auxiliando-te em casa, dá-me a proteção indispensável para que eu possa te proteger. Chamada a poupar-te as forças, no transporte de cargas determinadas, não me sobrecarregues com peso superior à minha capacidade de trabalho, para que não te imponha prejuízos desnecessários. Quando me uses na condução de ti mesmo, respeita-me nas condições sobre as quais me levantaste, a fim de que eu te possa respeitar, resguardando-te a vida. Não me confies a mãos inábeis, para que não te cause sofrimento. Sou máquina, reflexo de ti mesmo. Em te obedecendo, nada mais sou capaz de fazer, além de atender-te aos próprios pensamentos. Respondo ao que determinas. Sigo-te os impulsos. Lembra-te de que nasci da tua inteligência iluminada pela sabedoria divina, e que por isso mesmo, embora me considerem apenas máquina, eu também sou de Deus. Meus irmãos, tenhamos todos um bom dia e que Jesus nos abençoe.